Então, para mais, é um prazer receber no estúdio Ali Waked, chefe da I-24NE da WS em inglês. Seguimos com o coronel aposentado dos Estados Unidos da América, Jacques Naguir, e o correspondente sênior Owen Altman. Então, Ali Marwan Barghouti tem sangue israelense em suas mãos. Realisticamente, ouvimos o apelo de celebridades. Como uma medida dessas seria recebida na sociedade israelense? Bem, na sociedade israelense, acredito que a maioria, e uma grande maioria dos israelenses, será contra uma medida dessas de libertar Marwan Barghouti. Mas eu sei que no campo israelense há vozes que sim entendem isso. Marwan Barghouti talvez seja o único líder palestino que possui a legitimidade popular e revolucionária para conduzir um acordo com os israelenses. Tendemos a lembrar de Marwan Barghouti apenas após 2000 nos anos em que ele liderou a Intifada. E talvez tenha sido responsável pela morte de israelenses. Mas eu, pessoalmente, participei de encontros entre jovens israelenses e palestinos. Jornalistas israelenses com jornalistas palestinos, que eram sempre liderados por Marwan Barghouti no período anterior à Intifada. Marwan Barghouti, a tragédia de Marwan Barghouti, é que ele realmente era uma pessoa que acreditava na paz. Mas muito rapidamente, quando os palestinos entraram na Intifada, ele foi um dos líderes da Intifada, Marwan Barghouti. As pessoas não sabem. Ele já era considerado uma ameaça para Arafat. Arafat, no final dos anos 90, nomeou o número 2 de Abu Mazen atualmente. Hussein Aché tornou-se secretário-geral do Fatah na Cisjordânia, após a eleição democrática de Marwan Barghouti nas instituições do Fatah. E alguns dos motivos pelos quais Marwan Barghouti não foi libertado até agora é porque, sim, alguns elementos da liderança palestina fizeram de tudo para impedir a sua libertação. Como parte do Acordo Khalid, há mais de uma década, e como parte dos acordos entre o Hamas e Israel no ano passado. Jacques, quero te chamar para a conversa. Porque durante a guerra de 2 anos, sempre que havia uma discussão sobre a libertação de reféns em troca de prisioneiros de segurança palestinos, o nome de Marwan Barghouti era descartado por Israel. Seus pecados. Não é só o Marwan Barghouti, outros nomes, quero dizer, que tem sangue nas mãos. O problema, como ali diz, é que o público israelense ainda não está pronto para aceitar a libertação de Marwan Barghouti. Mesmo assim, como ali diz, ele é o potencial líder, o próximo potencial líder dos palestinos, e talvez por esse motivo ele não será libertado. Quero dizer, o fato é que ele pode reunir pessoas ao seu redor. Quero dizer, não só do Hamas, mas também da Fatah e outras facções. Ser o verdadeiro líder dos palestinos e guiá-los à condição de Estado. Isso é algo que pode ser muito perigoso, ameaçador para aqueles em Israel que não acreditam no passado em direção a um Estado palestino. Então, esse é um dos motivos pelos quais, durante as negociações sobre o acordo dos reféns, sobre a libertação dos reféns mortos. Além disso, nomes foram mencionados, mas nenhum foi finalmente adotado e aceito. E certamente Marwan Barghouti seria o último deles. Benita Barghouti gosta do fato de que, enquanto seus colegas na liderança palestina acumulavam suas riquezas, ele não foi envolvido em nenhum caso de corrupção. E enquanto eles se tornaram milionários, alguns talvez bilionários, ele passou 2 décadas, mais de 2 décadas, em prisões israelenses. Por lutar pelo povo palestino, agora pode-se discutir se era a maneira correta de lutar pelo povo palestino. Mas Marwan Barghouti sempre disse: "Eu fui uma soldada na Guerra da Paz, quando os palestinos, alguns palestinos, eram contra o Acordo de Oslo, e eu fui uma soldada na guerra. Quando a Intifada explodiu, foi lançada. E eu acho que, se olharmos todos os serviços, todas as pesquisas dentro da sociedade palestina, consistentemente, ele é quem lidera todas as pesquisas. E o único no campo nacional secular que pode vencer qualquer rival do Hamas." Então, e eu acredito que dentro da liderança palestina, especialmente a atual liderança palestina, há muitos que não gostariam de vê-lo fora da prisão. Mas também, como a doutora Jack disse, em Israel, aqueles que têm medo de um palestino, eventualmente de um Estado palestino, preferem vê-lo ainda,
Na prisão, por causa da possibilidade de que ele seja o único capaz de unir palestinos conservadores e seculares, palestinos islâmicos e nacionalistas, mas também, geograficamente, Gaza e a Cisjordânia. Só mais um comentário bem rápido. Acho que a oposição ao Barghouti inclui, é claro, a direita israelense, mas acredito que ela também chega até o centro. Simplesmente pelo motivo de que acho que o israelense médio teria dificuldade em confiar no Barghouti. Tudo bem, ele tem seu histórico nos anos 1990, mas o da Segunda Intifada acho difícil das pessoas ignorarem. E se realmente houver um objetivo político de libertá-lo? O desafio é convencer o israelense centrista de que libertar Barghouti Barg beneficiará Israel sem prejudicá-lo. Senhores, muito obrigada, Ali Waked. É sempre um prazer ouvir seus comentários aqui no estúdio.